Glória a Deus. Feliz e grato ao meu Deus, ao nosso Deus, por estar aqui nesta rica oportunidade. Desde já quero agradecer e glorificar o nome de Deus por esta oportunidade de estar aqui trazendo uma palavra para a nossa vida hoje, uma semente para a nossa vida hoje, irmão. Porque eu sei que eu não posso edificar, mas a palavra de Deus que Ele coloca dentro de mim e de você, ela transforma a nossa vida, ela cura a nossa vida, ela nos liberta. Amém? No nome de Jesus eu agradeço ao irmão Diácono José por nos abrir esse espaço, ao pastor Carlos, né, que está aqui toda terça, né? Não é fácil para ele, irmão. Não é fácil para o irmão José, todos os irmãos que têm se disposto a estar aqui fazendo esta obra, irmão. Porque a obra de Deus, ela é com sacrifício, é com renúncia mesmo. É renúncia da carne para agradar o Espírito Santo de Deus. Amém? Os irmãos quiserem abrindo as nossas Bíblias lá em Eclesiastes, capítulo de número 3, vamos estar lendo. Deus tem uma palavra para a nossa vida hoje, no nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vai nos dizer a palavra. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 a seguir. Tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar. Verso 3. Tempo de matar, tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar. Verso 5. Tempo de espalar pedras e tempo de ajuntá-las. Há tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder. Glória a Deus. Tempo de economizar e tempo de desperdiçar. Tempo de rasgar, o tempo de remendar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Por fim, verso 8. Há tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra, tempo de paz. Amém? Feche seus olhos, coloque a mão sobre o teu coração. Eleve os teus pensamentos ao céu comigo. Soberano Deus, poderoso Pai, aqui está, Senhor, tua palavra. Ó Deus, eu te glorifico, eu te exalto por este rico momento, Senhor, o qual o Senhor nos proporciona nesse momento, ó Deus. Poder, meu Pai, ouvir a tua palavra, meditar nela, Senhor, ó Deus. Que o Senhor traga para a nossa vida hoje uma semente, meu Pai, que não seja infrutífera, Senhor. Uma semente que não seja estéril, meu Deus. Abra, meu Pai, a nossa mente, o nosso entendimento, meu Deus, para que o teu nome venha a ser glorificado, ó Deus. Ó, Senhor, através desta palavra, Senhor, plante algo dentro de nós para nos edificar, meu Pai, e frutificar para que o teu nome venha a ser glorificado. Em nome do Senhor Jesus, assim nós oramos e nós te agradecemos, agora e para sempre. Amém. Amém, irmãos? Então aqui, Salomão escreve Eclesiastes capítulo 3, do versículo de número 1 até o versículo de número 8. Salomão, ele faz uma poesia, dizendo de coisas boas, falando de coisas boas e também coisas ruins que acontecem na vida do ser humano. Coisas boas e coisas ruins que nós estamos lícitos a passar nessa vida nossa. Porque ele começa o versículo 1 dizendo: tudo nesse tempo tem o seu tempo determinado. Cada coisa tem sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer, irmão. É tempo de chorar, tem tempo de se alegrar. E a questão que Deus coloca no meu coração para trazer para a nossa vida hoje é como nós temos se comportado diante de Deus, mediante ao tempo que nós estamos vivendo. Dentro do momento de tristeza, momento de lutas, de guerras espirituais, talvez dificuldade financeira, não sei qual dificuldade você tem passado hoje. Mas diante desse tempo, nós temos a tendência de buscar mais a Deus, irmão. Não adianta nós tampar o sol com a peneira, porque nós somos falhos. Mas a gente, quando está tudo, vamos dizer assim, no pior momento, a gente clama a Deus. E eu quero trazer para a nossa vida hoje, que nós temos que clamar a Deus também nos momentos bons. Porque o Salomão, inspirado aqui nessa palavra, porque a palavra do Senhor ela é inspirada por Deus. Ele dizia: pastor, há tempo de plantar e há tempo de colher. E a questão é como nós vamos estar diante de Deus durante esse tempo.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque quando Deus está nos abençoando, quando Deus está realizando nossos sonhos, é fácil adorar, irmão, é fácil glorificar o nome do Senhor. Então nós temos que ter a ciência, o homem e a mulher de Deus, ele tem que ter a certeza e a convicção que ele precisa de Deus nos momentos ruins e nos momentos bons. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se Deus está fazendo algo na nossa vida, se Deus tem te dado uma casa, hoje um carro, se hoje você tem um lar próspero, um trabalho próspero, querido, foi Deus que te proporcionou isso. E a gente tem que andar vigilante todo o tempo, para não deixar as coisas dessa vida nos sufocar, de tal forma que nós deixemos de agradecer a Deus, de tal forma que nós deixemos de mostrar para Deus a nossa gratidão, através das nossas atitudes, através dos nossos comportamentos. Então Salomão aqui ele vai dizer de vários fatores, que há tempo de chorar, há tempo de se alegrar, há tempo de guerra, há tempo de paz. Mas a principal reflexão aqui, querido, é que em todo tempo é tempo de glorificar a Deus. Em todo tempo é tempo de ser grato a Deus. Glória a Deus é ser grato quando você tem um alimento abençoado ali, quando você tem mantimentos ali que está sendo abençoado, quando você tem um bife, vamos conjecturar para a linguagem de hoje, quando você está comendo ali só alcatra, irmão, só bênção, quando você está comendo ali só contra filé. Mas é ser grato também a Deus quando você estiver comendo só um ovinho, os olhos lá, né, pastor? É ser grato a Deus, irmão. Se só tem arroz e feijão, é ser grato a Deus, é sentar na sua mesa e falar: Senhor, obrigado, porque hoje eu tenho esse arroz, esse feijão. Porque Deus lá do céu, Ele está olhando a nossa gratidão, Ele está olhando que mesmo ali aquele arroz e o feijão só que nós temos aquele dia, nós estamos sendo gratos a Deus, estamos sendo felizes, mesmo num tempo difícil. E aqui Salomão, nestas palavras, eu consigo meditar nelas dessa forma, querido, que não é tempo de agradecer a Deus só quando está tudo mil maravilha, mas quando está difícil também, porque coisas melhores o Senhor tem para a nossa vida. O Salmo 30, versículo 5, vai nos dizer que a ira do Senhor dura só um momento, que em seu favor está a vida. A palavra diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria ela vem pela manhã. Então nós temos que reconhecer isso de uma forma que nós vivamos expressadamente para Deus isso. A forma que nós estamos vivendo. Igual aquele hino do Anderson Freire, que diz que nós somos raridade, que reflete a imagem do Senhor. Querido, se eu e você somos servos, nós precisamos refletir coisas boas nos momentos ruins. A palavra diz que nós temos que ser sal da terra. E a função de o sal é o que? Temperar. Nós temos que ter temperança, temos que ter paciência, virtudes do Espírito Santo, que está lá em Gálatas, capítulo de número 5. Louvado seja o nome do Senhor. Então Salomão vai dizer mais à frente aqui no versículo de número 11, Deus marcou o tempo certo para todas as coisas, e Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer, porém não nos deixa compreender completamente o que Ele faz. Ou seja, Salomão estava aqui, em outras palavras, falando, nem sempre nós vamos entender os propósitos de Deus, nem sempre nós vamos entender as percas que nós estamos tendo, nem sempre nós vamos entender o tamanho, a dimensão da dificuldade que nós estamos passando. Mas como servo de Deus, mesmo não entendendo, nós podemos confiar na misericórdia de Deus, na misericórdia de um Deus que sara a nossa terra. Mas se verdadeiramente nós se arrepender, igual o Senhor diz lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, a palavra nos diz assim, o Senhor diz: e se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então tem algo que faz separação do homem e de Deus, tem algo que impede das nossas orações serem ouvidas, querido. E esse algo se chama pecado. O pecado pode nos atrapalhar de receber algo de Deus, de ser renovado por Deus. Então Salomão expressava isso, e trago esta palavra hoje para a nossa vida,
que todo tempo é tempo de agradecer a Deus. Nos momentos ruins, nos momentos bons, nos momentos de choro, nos momentos de luto, nos momentos de alegria, nos momentos que você está de a pé, nos momentos que você está de bicicleta, que você está de carro, mas você está indo para a igreja da mesma forma. Obrigado, Jesus, por mais esse dia. Obrigado pelo trabalho que tu me deste, pela família que tu me deste, pelos irmãos que o Senhor tem colocado na minha vida, irmão, na nossa vida. Tudo isso é um presente de Deus para nós. Então esta reflexão fica para a nossa vida hoje, que todo tempo é tempo de agradecer a Deus, tempo de glorificar, tempo de bendizer o nome do Senhor. Nós não podemos fazer como aquele povo fez no deserto. Deus, eu gosto de olhar para essa passagem, pastor, porque Deus, ele usa a vida de Moisés, abre o mar. Resumidamente, o povo passa em terra seca. A roupa do povo não se envelhecia. Deus enviava uma coluna de fogo para os iluminarem de noite, e uma de nuvem para os guiarem durante o dia. Olha o que Deus faz. Mas esse mesmo povo é maná do céu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, mandou até se empanturrar. Então assim somos nós, querido. Assim somos nós. Tem vezes que nós vamos estar beneficiados, vamos estar vivendo na fartura mesmo. Glória a Deus por isso. Mas quando chegar o tempo ruim, que nós possa abrir o nosso coração da mesma forma e glorificar o nome do Senhor. E para a igreja grato, feliz ao mesmo tempo. Porque não adianta a gente falar que a vida da gente é só mil maravilhas, não, querido. Porque a gente passa dificuldade. Então, trazendo essa memória desse povo que viu tantos sinais, tantos prodígios. Esse mesmo povo mais à frente faz um bezerro de ouro para adorar. Esse mesmo povo já esquece do seu Deus. Começa as coisas a ficar ruins, né? Começa a atrapalhar, né? Começa as coisas a ficar ruins porque esqueceram do seu Deus. Esqueceram de expressar a forma de viver grato a Deus. Ou seja, quando estava tudo bem, atravessando o mar, estava beleza. Quando estava vendo os sinais de Deus, Deus mandando ali, os sinais estava beleza. Mas é a hora que o círculo apertou, irmão. Então é nessa hora que nós vamos mostrar não para o homem, mas para Deus, que nós somos servos verdadeiros. É se posicionando como servos verdadeiros. Então quando aquele povo, ele se inclinava para o Senhor perdoava. Mas vem essa palavra para a nossa vida hoje, que nós vivemos o tempo da graça. Mas não quer dizer que Deus vai nos perdoar de qualquer forma, não. Nós temos que entregar um sacrifício verdadeiro para Deus, verdadeiramente se arrepender. Quero trazer a memória também aqui. Adão e Eva, quando o começo da criação. Quantos pecados Adão e Eva cometeram para ser expulso? Foram 10, 15, 20? Não. Somente um. Deus falou, não come do fruto da árvore. E o ser humano, com a inclinação para o pecado, foi lá e consumou aquele pecado. Um pecado. E eles saíram ali do paraíso. Mas ao mesmo tempo que Deus é fogo consumidor, Ele é amor também. Porque Ele não decide acabar com o homem, pastor. Ele tira o homem do jardim, mas não tira do seu coração. Aleluia. Querido, o Senhor diz para você, não importa o ciclo que você tem vivido hoje, o ciclo vicioso que você talvez tenha vivido hoje, o pecado que você talvez tenha cometido hoje, o Senhor te perdoa, se verdadeiramente você se arrepender. A palavra diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Jesus pagou um preço que eu e você que ninguém poderia pagar nessa terra. Um preço que foi entregar a sua vida em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, querido, esta palavra hoje que possa reforçar isso na nossa vida. Deus, Ele tira o homem do jardim por causa dos seus erros, mas não do seu coração. Talvez você hoje saiu da presença de Deus, mas Deus não se afastou de você porque você é mau, mas porque você fez algo que não agrada a Deus. Isso se chama pecado. E o interessante, eu falo sempre isso, já me fizeram essa pergunta, pastor. Quando a pessoa se torna cristã, os problemas dela acabam? Querido, não acaba.
Mas a palavra de Deus, como o pastor disse aqui no começo da live, é um manual para o homem de Deus e para a mulher de Deus. É um manual do cristão. Os problemas não vão acabar, mas vão mudar a forma que nós vamos enfrentá-los. Vão mudar a nossa visão quando nós se alicerçamos na palavra de Deus. Romanos 10:17 diz que por nossa sorte, a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, se você não parar para ouvir, se você não parar para examinar, para aprender, como nós vamos adquirir fé para a nossa vida? Louvado seja o nome do Senhor. Quero ler rapidamente com os irmãos, lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 8. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 8, vai nos dizer: e Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam, e ainda mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Amém? Aqui é o versículo 8. Se a gente ler mais acima, é Jesus aqui está falando. Deus está aqui falando na sua palavra de oferta. Está falando da oferta, querido. Mas a oferta na nossa vida não é só dinheiro. A oferta também é eu e você sacrificar-se a nossa carne diante de Deus. Aleluia, nós somos um sacrifício vivo quando nós renunciamos o conforto da nossa casa, quando nós renunciamos as coisas que agradam a nossa carne. Você ali sentiu uma vontade de assistir um filme, não é pecado isso, querido. Mas é pecado se você começar a colocar aquilo à frente de Deus. Se aquilo começar a tomar a sua vida de tal forma que você não mais lê a Bíblia, que você não mais ora, que você não mais jejua. E assim as coisas que o inimigo faz na vida e por isso nós temos que estar atento. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, se não me falha a memória, diz que o diabo, para a gente andar vigilante, diz-nos a palavra, andem vigilante, porque o diabo, vosso adversário, está todo o tempo ao derredor, rugindo e bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Então nós temos que andar vigilante, querido, andar grato, andar todo o tempo clamando a presença de Deus, como no tema central desta palavra hoje, um tempo bom ou tempo ruim, todo tempo é tempo de glorificar. Aleluia. Então o povo lá no deserto sofreu porque esqueceu disso. Na hora que apertou tudo, ficou difícil, esqueceu de glorificar a Deus. Então a questão é como nós temos enfrentado essas dificuldades, como nós temos vivido as percas. Então temos que clamar pela presença de Deus, clamar pela misericórdia de Deus. Aleluia, porque como diz lá no Salmo 30, versículo 5, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque Ele vive, porque Ele pagou um preço por mim e por você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então quero trazer à memória mais um versículo aqui, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Louvado seja o nome do Senhor, que diz assim, 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 9. Porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, ou que ninguém jamais pensou no seu coração, é isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Querido, Deus tem preparado algo para nós grandioso. E nós temos que viver de que forma? Temos que viver como Salomão disse aqui, em tempo de plantar, em tempo de colher, em tempo de se alegrar, em tempo de ficar triste, tempo de guerra e tempo de paz, tempo de falar ou tempo de ouvir. Em todo tempo temos que glorificar a Deus. Temos que buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar Ele enquanto Ele está perto. É maravilhoso, querido, nós acordar, abrir os olhos e já lembrar do Senhor, ajoelhar no chão e agradecer a Deus por mais um dia de vida. Salmo 3, versículo 5 diz, eu me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Nós já temos motivo para agradecer quando abrimos os nossos olhos. Tantas vezes murmuramos, tantas vezes reclamamos. Somos falhos, querido. Mas a questão é se nós vamos continuar com esse ciclo, mantendo esse costume, ou se nós vamos observar a lei do Senhor. Se nós vamos fazer igual no Salmo 1,
que diz que bem-aventurado é o homem que não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei ele medita dia e noite. Então a questão é essa, querido: aonde nós estamos se alicerçando? Aonde nós estamos colocando a nossa mente, os nossos olhos, o nosso coração? Será que é nas coisas do céu? Ou será que é nas coisas que perecem? Será que é nas preocupações dessa vida? Será que é nos sonhos? Não estou dizendo que nós não temos que almejar uma melhora de vida, com certeza, mas Deus tem que estar centrado em primeiro lugar. Como diz em Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, irmão, o centro dessa palavra é isso. Continue glorificando a Deus, continue bendizendo o nome do Senhor, continue orando, agradecendo, sendo grato nos tempos bons, sendo grato nos tempos ruins também, porque coisas melhores virão da parte de Deus para a nossa vida. E termino deixando esse versículo, que nós possamos continuar buscando o Senhor como prioridade, porque as demais coisas Ele vai acrescentar na nossa vida, no nome de Jesus. Até que é o que o Senhor tem me direcionado, irmão. Que esta palavra possa ter dito algo ao teu coração, edificado a tua vida, no nome do Senhor Jesus. Desde já eu agradeço a Deus, glorifico a Deus por esta rica oportunidade, pastor pelo convite, irmão José, e todos vocês que estão assistindo essa live. Que Deus possa te abençoar grandemente, no nome do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe.